Em política, a futurologia sempre foi um exercício arriscado e de resultados pouco confiáveis. Nos dias atuais, com o país em crise e com acontecimentos que se sucedem a cada instante, prever o futuro do país é algo ainda mais nebuloso. Mas a análise de conjuntura é um instrumento indispensável para a política e para os políticos. É necessário fazê-la. Mesa Redonda está no ar. O Brasil vive momentos de conturbação. Tentativa de impeachment da presidente da República, presidente da Câmara submetida ao Conselho de Ética da Casa e sob risco de cassação, manifestações pró e contra a permanência de Dilma Rousseff no poder, milhões de pessoas nas ruas. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui Egberto Magno, advogado e membro da Executiva Estadual do PCdoB, Flávio Braga, advogado especialista em Direito Eleitoral, e Max Barros, deputado estadual, membro da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa. Bom, vou fazer a pergunta aqui para os três debatedores. Estamos às vésperas de um golpe? O que está em curso é, na verdade, uma agenda política que tem um sentido conservador. Se a gente fizer uma comparação, inclusive, guardadas as diferenças e proporções, a gente vê que há muita semelhança com o momento político vivido no período pré-golpe de 1964, e há uma articulação, no modo de ver do PCdoB e no meu modo de ver particular, entre a chamada grande mídia brasileira, com setores do judiciário e setores da oposição, no sentido de levar adiante uma agenda de caráter conservador, uma pauta política regressiva e que exige dos democratas, dos políticos e da sociedade brasileira de maneira geral a resistência necessária para impedir que nós tenhamos retrocessos na nossa democracia. Eu acho que essa é a questão central, ou seja, respondendo à sua pergunta, nós estamos diante de uma agenda política conservadora na tentativa de impingir à presidenta da República um golpe que não é um golpe no sentido clássico do que se deu em 64, mas por outros meios envolvendo setores da mídia, do judiciário e setores da oposição à presidenta Dilma Rousseff. Claro. Boa tarde, caros telespectadores da TV Assembleia. Nossas palavras iniciais são de agradecimento ao ilustre jornalista Lucido pelo convite para podermos participar deste debate. Saúdo os demais componentes da mesa redonda. Respondendo à sua pergunta, eu vou me ater mais ao aspecto jurídico da questão posta. Em relação ao pedido de impeachment que está sendo analisado na Câmara dos Deputados, que é uma petição assinada pelos juristas Miguel Reale, Hélio Bicudo e Janaína Pascoal, eu já tive a oportunidade de produzir um artigo jurídico em que eu expus meu posicionamento. Nesse artigo, eu deixei claro que eu não vislumbro elementos jurídicos suficientes para a deflagração, para a culminância desse processo com a cassação do mandato presidencial. O artigo 85 da Constituição é claro quando fala que a presidente não pode ser responsabilizada por fatos alheios ao mandato em curso. Então, do ponto de vista jurídico, é assim que eu vejo a questão. Agora, politicamente, adentrando um pouco na seara da política, realmente as forças de direita, elas conseguiram se robustecer em cima de algumas deslizes do governo federal, e hoje o que nós temos é um quadro muito acirrado
de forças, de um lado as forças reacionárias e do outro lado as forças progressistas. Deputado. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar os membros da mesa, o doutor Flávio, o doutor Egberto, ao nosso anfitrião aqui, Luiz Pedro, e a todos que assistem à TV Assembleia. Eu acho que o momento que o país vive, de fato, é um momento muito grave. E, sendo objetivo em relação à sua pergunta, se é golpe o impeachment, eu acho que não. Eu acho que todas as sociedades democráticas têm que ter um instrumento na Constituição, na lei, que permita retirar os seus governantes quando eles cometem irregularidade. E a Constituição do Brasil tem esse instrumento que permite o impedimento do presidente, como permite do governador, como permite a cassação de um deputado e de um senador. É um instrumento democrático. No caso concreto, o que eu verifico é que o PT, a presidência do Lula, conseguiu vários avanços para a sociedade brasileira, né? Ele conseguiu estabilizar a economia, até com um plano econômico extremamente ortodoxo, comandado pelo Henrique Meirelles, que é um banqueiro. Ele estabilizou a economia e trouxe também um programa social muito abrangente, como o programa Bolsa Família, que é um programa espetacular. Esse cacife político foi perdido ao longo do tempo por causa da presidente Dilma Rousseff, né? Ela tinha todo esse cacife eleitoral, político, credibilidade do que foi feito no passado, e ela usou o recurso de maneira totalmente irregular, alguns recursos de maneira irregular, e outros gastou muito mais do que ela tinha, né? Então isso causou uma crise econômica no país que a população está sofrendo. Quando ela gasta o que o Estado não tem, aumenta a dívida pública. Se aumenta a dívida pública, aumenta os juros. Aí aumenta os juros internos. A população tem que pagar mais juros quando vai comprar na Casa Bahia, onde quer que seja, né? Diminui o poder aquisitivo porque aumentou a inflação. Então diminui o poder aquisitivo da população e acaba gerando desemprego. Só ano passado foi 1,5 milhão de pessoas que ficaram desempregadas. Então isso não é... Eu acho que, acima de questão ideológica, é uma questão da realidade brasileira. Tanto é que a população, em sua maioria, está insatisfeita com a presidente Dilma. Mas você não pode tirar uma presidente simplesmente porque a população não está satisfeita. Tem que ter regras jurídicas para poder ser procedido o impeachment. E eu acho que há. Primeiro porque está comprovado, embora não conste na peça do impeachment, mas o impeachment, além de ser um processo jurídico, é um processo político. E eu acho que está na cabeça da população que, de fato, os recursos que foram usados na campanha da presidente Dilma, parte deles eram fruto de recursos irregulares captados junto à Petrobras e outros recursos. Isso foi dito pelos dirigentes da Petrobras, que foram escolhidos pelo governo dela, e pelas próprias empresas. Os proprietários das empresas dizem que pegaram esse dinheiro, como Andrade Gutierrez disse, como o UTC disse, que pegou o dinheiro e deu para a campanha da Dilma, né? Aí o doutor Flávio vai dizer, isso é questão eleitoral, quem tem que decidir é o TCE. Aí entra a questão das pedaladas fiscais e a questão também dos decretos. Então, o Poder Legislativo vota um orçamento. A presidente tem que executar esse orçamento. Eventualmente, o Poder Legislativo pode até dar um crédito para o Poder Executivo para ele poder mudar o orçamento, mas dentro dos limites do que foi aprovado na lei do orçamento. Existe na peça do impeachment que ela fez decretos sem autorização do Legislativo, mudando os recursos de um lado para o outro. Isso é um desrespeito ao Poder Legislativo e é um desrespeito da lei do orçamento. E está previsto na lei do impeachment que quando você descumpre o orçamento, você está sujeito a um crime de responsabilidade. Então eu vejo aí um caminho jurídico para o impeachment. A outra questão é as pedaladas fiscais. É um termo, às vezes, que a população parece que é burocracia, mas de fato não é. O que aconteceu? Ela tinha que passar recursos para o BNDES. Por quê? Porque o BNDES financiou esses grandes empreendimentos, financiou o Eike Batista, financiou o Odebrecht, outros empreendimentos. Ela tinha que pagar aquele recurso. Eram montantes razoáveis, tinha que pagar o Banco Brasil. Ela não pagou. Isso implica em torno de 100 bilhões de reais. Ela não pagou para descaracterizar o orçamento. Então ela gastou muito mais do que o orçamento autorizava. Então isso é um crime também contra a lei do orçamento. E isso foi constatado pelo próprio TCU, que é um órgão técnico. Pode-se dizer, isso foi em 2014. Então não atinge o mandato atual. Mas em 2015 ela repetiu também, ela gastou aquilo que não tinha no orçamento. Então eu acho que há
uma questão jurídica, há uma questão, eu acho que ética, porque a presidenta pode ser que não tenha se beneficiado em termos pessoais, mas ela se favoreceu no momento que o dinheiro irregular irrigou sua campanha. E ela atingiu o poder através desse recurso irregular. Então eu acho que, sem questão ideológica, nós temos que cumprir, tem um remédio para tudo, é a Constituição e a lei. Se tudo for feito dentro da Constituição, dentro da lei e ouvindo a população, eu acho que é o melhor caminho. E eu vejo também que a presidente Dilma não tem mais condições políticas de apresentar um projeto para o Brasil. Ela apresentou, por exemplo, aumentar o CPMF. A sua própria base política é contra as propostas que ela manda para o Congresso. Então ela não tem mais iniciativa para tirar o Brasil da crise que está, do desemprego, da falta de crédito, dos juros altos, do aumento da dívida nossa. Então eu vejo esse quadro. Agora tem que ser feito, né, nós contra eles, né, com a questão de ódio, né? É verificar o que é melhor para o Brasil, num clima pacífico. Quem vai decidir isso? É o Congresso Nacional. Os representantes foram eleitos pelo povo. E o processo vai ser presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Se isso tudo for cumprido, nós temos que cumprir a decisão do que for decidido pelo Congresso, presidido pelo Pleno Supremo. Então eu entendo que não é golpe, eu entendo que há motivos para pedir o impeachment, e eu acho que, fora a questão jurídica, é uma solução para esse impasse econômico, social que se encontra hoje no nosso país. Aí houve, aqui o Egberto colocou claramente a questão aí de se ter um golpe, o Flávio que argumentou em termos jurídicos e depois em termos políticos, então ficou, e o nosso deputado disse que claramente que não é golpe, né? O senhor acha, doutor Flávio, que nós temos essa clareza aqui de que há motivos efetivamente para tirar a presidente da República? Evidentemente que esses fatos que o deputado Max elencou são inegáveis, são inafastáveis, né? O rombo, digamos assim, na Petrobras, ontem foi divulgado, o prejuízo de 2015, da ordem de 35 bilhões de reais. Qualquer cidadão lúcido há de convir que isso tem que ser investigado, tem que ser apurado e os culpados devem ser punidos, né? Todavia, na petição de impeachment não consta esses desvios da Petrobras como causa de pedir, como fundamento do pedido de impeachment. Hoje a Comissão Especial da Câmara dos Deputados vai se debruçar sobre um adendo que a Janaína Pascoal fez ao pedido de impeachment, requerendo a juntada à petição de impeachment da delação premiada do senador Delcídio Amaral. Aí sim, se a comissão resolver acatar o apensamento dessa colaboração premiada aos autos do impeachment, aí sim a presidente vai responder tanto pelas chamadas pedaladas fiscais, quanto por eventuais doações ilícitas de recursos para a campanha eleitoral, oriundas da Petrobras, da Eletrobras, de Belo Monte, mas até o presente momento eu tenho, como jurista, tenho que me ater ao que está nos autos. E o que está nos autos, reitero, não me convenceu ainda de que, juridicamente, de que há elementos para se caçar o mandato da presidente. Agora, politicamente, realmente, o deputado tem razão, a situação é muito complicada, é muito difícil, o país tem que encontrar, eu torço para que o país encontre uma saída institucional e constitucional. A gente tem que superar essa crise política, econômica. O país está travado, sem nenhum norte político ou econômico, e a gente precisa superar. Eu espero que seja superado da maneira menos traumática para o nosso país, né? E que a nossa república saia fortalecida, amadurecida de todo esse processo. Bom, Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta já.
Na semana passada, instituições, personalidades e meios de comunicação de diversos países do mundo demonstraram preocupação com os rumos que o Brasil vem tomando. Também na semana passada, o mundo jurídico se dividiu, com advogados, juízes, promotores e outros operadores do direito divergindo da posição oficial da OAB Nacional, a Ordem dos Advogados do Brasil, que decidiu apoiar o impeachment da presidente Dilma. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Egberto Magno, advogado e membro da executiva estadual do PCdoB, Flávio Braga, advogado especialista em direito eleitoral, e Max Barros, deputado estadual, membro da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa. Bom, eu vi que tu estava querendo pedir a palavra, Egberto, então retome aí o seu pensamento. Retomando um pouco o debate que a gente estava no bloco anterior, acerca do que o deputado chama de ilegalidades, né? Ou ilegalidades que teriam sido cometidas pela presidenta. E segundo, essa questão da impopularidade momentânea da presidenta Dilma e do seu governo. Primeiro o seguinte, aquilo que foi dito, o problema é que a conclusão é diversa da que eu tenho. O que pode ensejar a responsabilização do presidente da República, no caso a presidenta da República, é o cometimento do crime de responsabilidade. E de fato não há qualquer comprovação. O que há são ilações, são argumentos que não estão marcados, não estão acompanhados de prova de que a presidente da República tenha cometido crime de responsabilidade. Associado a isso, não há que se dizer que a responsabilização criminal da presidenta se dê unicamente levando em conta a questão política. É essencialmente também uma questão eminentemente jurídica e não há essa caracterização que possa assegurar o impedimento da presidente da República. A segunda questão, essa questão da impopularidade da presidenta, momentaneamente, circunstancialmente, nenhum presidente ou nenhuma presidente da República conseguiria manter um nível de popularidade mínimo, razoável, junto à sua população, diante de uma ofensiva tão brutal de que é vítima. Todo santo dia, os grandes meios de comunicação atacando diretamente a presidenta, responsabilizando a presidenta. Aliás, o que tem que ser apurado, nessa altura, provavelmente a coisa já, nos próximos dias isso pode se acirrar, é o que foi praticado pelo juiz Sérgio Moro, porque é vedado a escuta telefônica de presidente da República sem que tenha havido a autorização do Supremo Tribunal Federal, independentemente de o telefone grampeado ter sido o do presidente Lula, ou do assessor do Lula, ou do secretário do Lula, ou da presidência da República. O fato de o que a presidente da República se comunicou com o ex-presidente Lula ter sido levado à tona é motivo para, inclusive, a criminalização do juiz Sérgio Moro, que age de maneira, me respeite, arbitrária. E, por fim, essa questão da impopularidade, como eu ia dizendo. O Brasil vive sob o presidencialismo. No parlamentarismo, a impopularidade é motivo suficiente para a substituição do chefe de governo. Neste caso, nós estamos diante de um regime presidencialista. A presidenta foi eleita sob o manto da Constituição brasileira para governar por 4 anos. Impopularidade não é razão para se impedir o presidente da República. Então, a mim me parece que não há os elementos nem jurídicos e os elementos políticos não são suficientes para a deposição da presidenta. Bom, vamos aqui fazer um pouco de exercício de futurologia. Quais são, assim, as chances de a presidenta conseguir concluir o seu mandato? Bem, em primeiro lugar, Luiz Pedro, eu queria lhe parabenizar pelo nível do debate. Eu acho que esse que é o debate que a sociedade brasileira tem que travar. É o debate de ideias, né? Que um grande jurista coloca a sua posição, a gente vê o Egberto, que é militante do PCdoB, tem sua ideologia, tem sua convicção e o faz porque acredita nisso. Então, eu acho que isso é muito importante e eu tenho muito respeito pelas opiniões divergentes. O que eu entendo, primeiro, foi falar da questão do juiz Moro, de ele ter vazado o áudio
em relação ao presidente Dilma e ao ex-presidente Lula. O que eu acho que tudo tem que ser feito dentro da lei. Eu acho que o juiz Moro está fazendo um grande trabalho para a população do Brasil. Agora, todo juiz, eventualmente, pode se enganar. Vamos supor que foi gravado o presidente Lula, né? Eu acho que isso é correto. Se ele está sendo investigado, se tem autorização judicial, ele pode ser grampeado. Se a presidente Dilma ligou para ele, ela foi grampeada em função da autorização que foi dada ao presidente Lula. Agora, se o vazamento para a imprensa poderia ser feito ou não, ele dá o entendimento que não é um assunto da República, que ele poderia ter vazado, mas vários juristas divergem. Então, isso pode cair junto a uma instância superior, porque as decisões do Moro estão todas submetidas ao Tribunal Regional Federal, ao Supremo Tribunal Federal, então tem toda uma instituição, inclusive, para tornar esse elemento ilegal, se o for. Agora, já dizia, Luiz Pedro, o deputado Ulisses Guimarães, tem Sua Excelência o fato. O fato, o conteúdo, é muito maior do que o invólucro, a essência. Então, vamos supor, eventualmente, que o juiz Moro tenha se equivocado, pode ser revisto. Mas o que toda a população sabe e o viu, e é um fato político, é que aparentemente a presidente Dilma estaria nomeando o ex-presidente Lula com receio de ele ser decretado uma prisão preventiva ou temporária, né? Então, isso que é o fato concreto, isso aí ficou ruim junto à população brasileira. A conversa do Rui Falcão com o Jacques Wagner, não achei uma conversa republicana, né? Olha, a juíza aqui pode decretar a prisão, ver o que vocês fazem aí, que é o Ministério da Justiça, parece que ele quer colocar o governo a serviço do Lula. Então, por mais que o Moro tenha se equivocado, todas as decisões deles podem ser revistas por instâncias superiores. Nem todo juiz acerta, né? Todo mundo comete equívoco. Agora, o fato está colocado. E isso, no meu entendimento, politicamente, né, enfraqueceu o ex-presidente Lula, que é um homem que tem cacife político, que tem diálogo, né, conversa com a classe política, tem liderança junto aos operários. Esse fato enfraqueceu o presidente Lula numa articulação. Então, o que eu entendo é o seguinte, eu acho, e respeito a todas as oposições, eu acho o seguinte, que juridicamente tem um fato concreto, que foi já constatado e atestado pelo TCU, né? Ela infringiu o orçamento, que é uma lei. E está previsto na lei do impeachment, no momento que o presidente infringe o orçamento, é um crime de responsabilidade. Esse é o meu entendimento jurídico. Agora, além do entendimento jurídico, o impeachment, como nós falamos anteriormente, é também um processo político. E ela vai ser avaliada pelo Congresso, embora o que esteja na peça jurídica que tenha fundamento a isso, ela vai ser pelo conjunto da obra. Mas, deputado, se o senhor me permite... Pois não. Essa questão das pedaladas fiscais, que são, na verdade, um artifício utilizado amplamente, não apenas pelo governo da presidenta Dilma, mas por presidentes anteriores, inclusive pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que, na verdade, nada mais é do que a antecipação na liberação de recursos que, previsivelmente, estarão sendo completados, né? Cairão na conta, né? E isso nunca foi motivo para caracterização pelo TCU de crime de responsabilidade, de denúncia de crime de responsabilidade pelo TCU. O que revela também, que é outra questão que eu trago, o que revela também é a imparcialidade do TCU no trato dessas questões. Por que o Tribunal de Contas da União não teve essa mesma atitude em relação a presidentes anteriores? Em relação ao presidente Fernando Henrique Cardoso, por exemplo? Quer dizer, a mim me parece que há um processo crescente de politização no sentido da partidarização da coisa, para que se leve a objetivos determinados a partir de interesses político-partidários aí presentes. É só você olhar, inclusive, o perfil dos conselheiros do Tribunal de Contas. Você vai ver que ali há uma quantidade enorme de conselheiros originários do PSDB, do DEM e coisa que o vale. Então, não me parece que seja suficiente o fato do TCU ter encaminhado ou ter chegado a uma conclusão com o relatório de denúncia das pedaladas fiscais como elementos suficientes para a caracterização da ilegalidade, já que são recurso, a pedalada fiscal, como ficou conhecida popularmente, é um recurso utilizado amplamente por governos anteriores.
deputado Luiz Pedro Brusque, brilhante jornalista. Já vai ser o bloco. Não, pode continuar. Eu quero resgatar a sua pergunta aqui, para fazermos aqui um exercício de futurologia, né? Embora eu, como estudioso do direito eleitoral, tenha uma posição contrária à tese esposada pelos juristas autores da petição do impeachment, mas pela experiência, como observador da cena política nacional, eu quero crer que o desfecho dessa crise vai ser com o impedimento da presidente Dilma Rousseff. Eu acredito que essa avalanche de denúncias, essa insatisfação, esse clima de insatisfação popular, que não é motivo, evidentemente, já foi dito aqui pelo nobre colega, insatisfação popular e popularidade não é motivo para se caçar. Mas a pressão popular das ruas, a voz rouca das ruas, o fato sentado na cadeira, como frisou Ulisses Guimarães, eu acho que o desfecho vai ser a cassação do mandato da Dilma Rousseff. Não estou dizendo aqui que eu concordo com esse desfecho, mas fazendo esse exercício de futurologia que você pediu, eu creio que essa crise vai se afunilar para esse resultado. Eu pessoalmente não teria uma opinião mais conclusiva sobre isso. Eu acho que nós estamos diante de um quadro imprevisível. As manifestações contra o governo foram manifestações numerosas, né? Naquele momento, certas figuras, inclusive amplas parcelas dos meios de comunicação, consideravam que a fatura estava liquidada. Ou seja, era uma questão de dias, né? O encaminhamento do processo do impeachment e a coisa estaria resolvida. Imediatamente, na semana seguinte, uma manifestação enorme em favor do governo, que demonstrou exatamente que a coisa não estava tão resolvida assim. Aliás, não está tão resolvida assim. Eu acho que é um cenário imprevisível, que o seu desfecho depende de uma série de ingredientes, uma série de componentes políticos, jurídicos. Você vê a reação, inclusive, de muita gente do mundo jurídico, né, se manifestando contrário à maneira como as coisas estão se dando, né? Esse vazamento, essa espetacularização de conversa privada entre o presidente Lula e outras pessoas, a utilização disso de maneira, quer dizer, quebrando, inclusive, aquilo que é garantido pela Constituição, que é o sigilo, pela Constituição, por lei, na verdade, que é o sigilo das escutas telefônicas. É isso que aconteceu, sob o pretexto de que é do interesse público colocar isso a público. Quer dizer, eu acho que não há elementos, no meu modo de ver, que possam nos assegurar que haja um desfecho previsível. Acho que a capacidade de reação das forças democráticas, populares, tem sido uma capacidade muito importante, tem demonstrado grande força, e acho que, independentemente do desfecho que nós teremos, muita água há de rolar por debaixo da ponte, e eu espero, naturalmente, e luto por isso, que o desfecho seja com a garantia do mandato constitucional da presidenta Dilma. Essa é a questão central para mim. Bom, o Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta com o último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute sobre os rumos políticos do Brasil. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Egberto Magno, advogado e membro da Executiva Estadual do PCdoB; Flávio Braga, advogado especialista em Direito Eleitoral; e Max Barros, deputado estadual, membro da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa. Bom, vamos dar aí, então, sequência ao que o senhor ia falar, deputado? Primeiro, a questão do TCU, né? Eu acho que o TCU é um órgão técnico de excelência, embora os ministros sejam escolhidos politicamente, de fato são escolhidos pelo Congresso.
Mas o corpo técnico não. O corpo técnico é concursado, é gente de primeira linha, né? E o parecer do TCU foi baseado totalmente no parecer do corpo técnico, dos auditores, dos promotores do TCU, e os ministros referendaram por unanimidade. Então, que existe irregularidade, no meu entendimento, e do TCU, existe em alto grau, 100 bilhões que foram espedaladas. Hoje nós vivemos um novo momento, né? Quem, alguns anos atrás, podia imaginar que o presidente da Odebrecht está quase um ano preso, né? E se ele cometeu irregularidade, é correto que ele seja julgado e, se for culpado, condenado. Mas há anos atrás era inimaginável essa situação. Então, se governos anteriores cometeram esse crime de responsabilidade, no meu entendimento, pode ter sido em escala menor, eles também deveriam ter sido punidos. A lei tem que prevalecer. Só que a Dilma cometeu numa escala muito maior, né? E se o fato de ela ter cometido um crime de responsabilidade, porque o Fernando Henrique cometeu, não isenta ela desse crime de responsabilidade. Ela cometeu, no meu entendimento é esse. E o TCU, não só os ministros, mas o corpo técnico, que são formados de pessoas gabaritadas, auditores, Ministério Público, todos deram parecer pela registro nas contas da Dilma. E o que eu acho, Luiz Pedro, é que a situação, não resta dúvida que o PT tem base social, mostrou nas ruas, né, que tem base social, mas a grande maioria da população vê essa situação que houve na Petrobras, etc, não aceita isso, ainda mais no momento econômico que está. Recessão, desemprego, inflação, o crédito lá em cima, você vê a quantidade de lojas que estão fechando, pequenas lojas que estão sendo fechadas, pessoas procurando emprego. Então, juntou uma questão jurídica com a questão econômica e com a questão social. E aí se transformou num grande problema político, ainda mais da incapacidade da presidente Dilma de se articular, de conversar, né? O Lula tinha outra capacidade de conversar com o Congresso, com os operários, não teve essa capacidade. E para reverter isso agora, eu acho que é praticamente impossível. É praticamente impossível. E o fato é que o Brasil até 2018, vamos supor que não passe o impeachment, é uma possibilidade. Como vai ficar o Brasil até 2018? Eu pergunto o contrário. Se cai a presidente Dilma, quais vão ser as consequências? Como é que vai ficar o clima no Brasil? Primeiro, para entrar no seu assunto, por exemplo, porque ela foi eleita por 54 milhões de votos, etc. É verdade, né? O Collor também foi eleito, né? E o PT, pelas irregularidades que ele cometeu, e a sociedade brasileira tirou o Collor dentro da lei pelo impeachment, em um momento logo depois da ditadura militar. Havia até o risco de tirar o Collor, poder querer voltar à ditadura, e não aconteceu, e o Brasil se fortaleceu enquanto país, as instituições se fortaleceram. Mas houve o cometimento do crime de responsabilidade, diferentemente do caso atual. Essa é a questão. Eu respeito sua posição, mas eu acho que há um crime de responsabilidade. Agora, o que vai acontecer? O que eu defendo? Vamos supor, o Temer, de leve, já foi citado em algum local. Se ele tiver alguma culpa, né, ele tem que sair de acordo com a Constituição. Tem que sair, se faz outra eleição. Se não tiver nada, o que eu acho é que vai criar um consenso, condições políticas que hoje não há com a Dilma, pelas próprias circunstâncias que ela criou, e que, se for o Temer, ele vai ficar 2 anos, um governo de transição, né? Todos os brasileiros e os políticos vão querer colaborar para se passar esse momento de transição, para arrumar a casa, para fazer uma eleição daqui a 2 anos, onde pode voltar, inclusive, o próprio PT, como o Tasso Genro defende para refazer o PT, repensar o PT, pode ser que o PT verifique os erros que cometeu, como todos os partidos cometem erros, e pode estar até forte na eleição de 2018, quem sabe, né? Agora, o que eu acho é que com essa insatisfação, com essa crise social, com essa crise econômica, com essa crise política e com esse sentimento que houve irregularidades graves, então está colada na imagem do PT essas irregularidades graves, eu acho difícil, se não passar o impeachment, o Brasil reverter essas condições, tá certo? Eu acho que todo partido tem problemas, né? E o PT, eu já disse anteriormente, da maneira como ele foi criado, o Partido de Trabalhador, na época da ditadura, o Lula ia para São Bernardo, reunia milhares de trabalhadores, enfrentando, podia ser preso, etc., como foi, criar um partido político, foi para lá toda a inteligência, a intelectualidade, participou da criação do PT, mas ele não perdeu a essência por causa da liderança do Lula, e 20 anos depois está no poder. É o partido que tem origem, etc. Isso não se nega. Agora, há um fato concreto. A Dilma
jogou abaixo boa parte do que foi conquistado. Aquele pessoal que melhorou sua condição de nível de vida está perdendo pela inflação. Está perdendo pela inflação, o desemprego está chegando, né? Então o que eu verifico é o seguinte, é que legalmente, respeito às interpretações e a margem para a interpretação, a beleza do direito talvez seja a possibilidade de se interpretar diferente, eu respeito. A OAB achou que havia condições legais de fazer o impeachment, né? Então tem a questão legal e principalmente a questão econômica e até a questão moral. A questão econômica o pessoal está sentindo na pele. E a maioria da população brasileira está aí na rua. E quem está aí na rua não é... Até porque o PSDB não tem militância irrisória. Quem está aí na rua é o povo espontaneamente satisfeito com o que está acontecendo no Brasil. Você verifica quem está na rua não é militante de partido, né? Até um déficit que existe, né? Você vai na reunião que houve a favor do impeachment, né? Foi, vamos supor, a reunião contra o impeachment foi em torno de números, que não é significativo, mas foi em torno de 17% da população a favor do impeachment. Mas você chega lá, não tem um líder que possa subir no palanque e discursar para a população. Isso é ruim. Esse aqui é um dos né? perigos, se o deputado me permitir, um dos perigos do que a gente está vivendo hoje no Brasil, que a gente chama de crescente fascitização, né? Quer dizer, o fascismo e a intolerância campeando de maneira muito forte, é o fato de próceres do PSDB terem sido enxotados, o que é lamentável no sentido que eu vou falar, da atividade lá em São Paulo, por conta da prevalecência de um pensamento completamente antipolítica, uma certa irracionalidade que vai tomando conta da atitude, né, de parcelas desses setores que vão se manifestando e que procuram encontrar uma saída não pela via da política, pela negação da política, que atinge nesse momento mais fortemente a presidenta Dilma, o Lula, o PT, etc., a esquerda, mas que pode e em certo sentido já está atingindo também ao PSDB, a liderança do PSDB. Então esse é um risco crescente do qual, inclusive, o próprio Aécio Neves, o Alckmin, foram vítimas recentemente. Esse é um dado perigoso. Eu gostaria bastante que a gente continuasse discutindo, mas o programa tem um horário, né? E eu gostaria que cada um, então, fizesse as suas considerações finais para que a gente pudesse concluir. Doutor Flávio. Para mim foi uma satisfação muito grande poder estar aqui aprendendo com os colegas debatedores. Foi muito enriquecedor esse debate, né? E como eu já coloquei anteriormente, o meu desejo, a minha esperança é que a nossa jovem democracia saia robustecida desse cisma que o país está dividido, que é esse clima de divisão de nós contra eles contra nós, a gente consiga superar, muito embora sabedor que a luta de classes não pode ser negada, né? Mas que a gente pense no país, o deputado colocou, nós estamos numa crise econômica gravíssima, os indicadores econômicos não são alentadores, e a minha esperança é que a República amadureça, que o processo político avance, se aprimore, e que a gente consiga o mais rápido possível sair desse imbróglio, porque o país está paralisado. E esse clima de acirramento faz parte do jogo da política, do jogo democrático, mas a gente precisa superar, seja com a permanência da presidente Dilma ou com a ascensão do vice-presidente Michel Temer, que já tem um arremedo de programa econômico debaixo do braço, né? E evidentemente, Luiz Pedro, que se acontecer essa ascensão do vice-presidente Michel Temer, o PMDB não vai conseguir governar o país sozinho. Vai ter que fazer alianças, quiçá com os mesmos partidos que hoje estão na base da presidente Dilma. Então, o meu sonho, o meu desejo é que a gente consiga superar isso, que o nosso país retome o caminho do crescimento, do desenvolvimento. Egberto. Foi um prazer poder participar desse debate aqui, Luiz Pedro. O deputado Max Barros, que demonstra a sua capacidade, por um lado, e a sua abertura para o diálogo e o debate.
companheiro Fábio, aqui também, Flávio, desculpa, nessa discussão, trazendo elementos jurídicos importantes para a interpretação desse momento. Agradecer aos telespectadores e concluir dizendo o seguinte: o que está em jogo hoje no Brasil é se a gente mantém aquilo que está previsto na Constituição ou se a gente abomina e rasga a previsão constitucional da manutenção do Estado Democrático de Direito, da preservação das instituições democráticas, de assegurar que a presidenta eleita de maneira legítima pela população brasileira em 2014 continue o seu mandato ou não. Qualquer artifício que se busque, quer por vias legais, ditas legais, quer por vias não legais, caracterizam exatamente a natureza antidemocrática de setores que não entenderam que perderam as eleições de 2014 e tem que esperar até 2018 para disputar e chegar ao poder, se assim o povo desejar, né? E, portanto, acho que a defesa do Estado Democrático de Direito, para nós, é questão fundamental e é preciso preservar as instituições brasileiras. Muito obrigado. Deputado Max. Luiz Pedro, primeiro eu queria agradecer e parabenizá-lo aqui por promover um debate desse nível, que é importante a gente manter, tem as paixões, mas nós temos que discuti-las com civilidade, como está acontecendo aqui. Parabenizar aqui o doutor Flávio aqui, que brilhantemente é um dos maiores causídicos aqui do Maranhão e está brilhantando essa mesa, e o Egberto aqui, que tem suas posições firmes, convicto com sua ideologia, com suas posições, que eu respeito muito. E queria dizer, Luiz Pedro, que eu acho que desse imbróglio, dessa questão toda que está acontecendo, dessa crise, grave crise, tem que ser respeitadas as instituições, as regras constitucionais, e quando acabar esse processo, eu acho que o Brasil vai estar fortalecido e as instituições vão estar fortalecidas. Respeitar o Estado Democrático de Direito é respeitar o que diz a Constituição, né? E quem pode dizer que está sendo descumprida a Constituição, de acordo com o arcabouço jurídico, é o Supremo Tribunal Federal. Então, esse processo de início do impeachment foi submetido ao Supremo, que determinou as regras, interpretou as regras, e ele está seguindo para ser julgado pelos representantes do povo, que tem esse poder que lhe foi dado na Constituição. Então, o que sair desse processo, eu acho que tem que ser respeitado. E eu acho que, por exemplo, se for o impedimento da presidente Dilma, é claro que é um momento traumático tirar um presidente, como foi o do presidente Collor, embora a presidente Dilma tenha, inclusive o presidente Collor não tinha um partido sólido, não tinha uma base social sólida, a presidenta Dilma tem. Mas isso vai fortalecer, são as instituições, e o país vai sair mais forte do que está hoje. É isso que eu espero. Eu acho que essa crise não pode perdurar. Quem está sendo penalizado no final das contas com essa crise é a população brasileira, porque o Brasil está parado, a economia está parada e o desemprego cada vez maior. Então eu acho que o Brasil vai sair fortalecido dessa crise e as instituições ficarão mais fortes ainda. Muito bem. O Mesa Redonda discutiu sobre a conjuntura política brasileira e seus possíveis desdobramentos. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise toda sexta-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.